Desejo a graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos estudar agora o sexto selo e entender essa profecia. Vamos orar. Pai querido, Pai eterno que estás nos céus, nós pedimos mais uma vez as tuas bênçãos para estudar as profecias relevantes, para podermos compreender os eventos futuros que o Senhor tem nos revelado. Pai, a tua palavra é sagrada, é santa também. Por isso pedimos que o Senhor nos purifique e nos perdoe nossos pecados e nos guia na tua palavra tão somente, como regra de fé e prática. Abençoa, Senhor, o teu povo, abençoa que ele venha entender essa mensagem e que não haja dúvidas nas profecias. Nós pedimos aqui e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Temos então o sexto selo, Apocalipse 6, no verso 12 ao verso 17. Diz assim: Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas caíram do céu pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, quando deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? O sexto selo é um evento muito marcante, e é um evento que vai ser de tamanha amplitude, que será conhecido no mundo todo. Tanto é que agora temos um evento na Terra, que é um grande terremoto, e esse terremoto provavelmente seja um terremoto mundial. Veja que o verso 14 nos diz que todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Tamanha intensidade, um terremoto como nunca houve antes. Agora também nós temos um escurecimento do sol e a lua se transformando em sangue. Por que isso? O que nos refere aqui também podemos ter como base no que acreditava-se nos tempos dos judeus, no tempo de Israel, quando se falava de eclipses ou escurecimentos dos astros. Quando acontecia o escurecimento da lua, os judeus acreditavam que eram juízos de Deus para a nação de Israel. E quando acontecia o eclipse do sol, era um juízo, anunciando um juízo para os gentios, ou para o mundo. O que temos aqui são as duas descrições, tanto o escurecimento do sol, como o da lua. Descreve, então, um juízo que há de vir sobre toda a terra, tanto para Israel, quanto para, agora, o mundo. E vemos agora, então, um fato marcante, pois esse selo agora marca o fim de um juízo, o juízo celestial, que ocorreu a partir de 1844, está se findando, mas há de começar um novo juízo, e é o juízo dos vivos que vai começar a partir do fechamento da porta da graça. Também gostaríamos de destacar o que vai preceder esse evento. Ainda no quinto selo, nós podemos compreender por que vai acontecer o evento mencionado no sexto selo. Nós temos em Atos capítulo 2, nos versos 17 ao verso 21, uma profecia que refere-se ao sexto selo. O que aconteceu nos tempos dos apóstolos foi o derramamento da chuva temporã. E ali foi uma profecia de Joel 2, capítulo 28 a 32. E aqui Pedro agora, ele menciona essa profecia. E muito mais, ele mesmo revalida essa profecia, dizendo que será também para os últimos dias. Diz assim no verso 17: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu,
e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqui é uma referência da chuva do Espírito Santo que vai ser derramada. Ocorreu já nos tempos do Pentecoste dos discípulos, mas há de acontecer novamente no final, quando receber a chuva serôdia. Então o sol e a lua vão também se transformar na sequência do texto mencionado na profecia. Ainda não ocorreu a chuva serôdia. O que ocorreu em 1833 e também em 1780 marcaram o início do juízo dos mortos. Mas agora, ao finalizar a obra de Cristo, será derramada uma porção especial do Espírito Santo para a conversão de uma grande multidão de salvos. É o fim da colheita da seara de Deus. Vamos encontrar no livro do Grande Conflito o que vai acontecer um pouco antes de fechar a porta da graça. No mesmo capítulo 38, nós temos aqui a descrição ainda do quinto selo, das testemunhas que estão testemunhando a favor do Evangelho, mesmo sendo algumas mártires. Elas recebem um poder especial para proclamar a mensagem. É uma potente voz do anjo do capítulo 18. E diz assim na página 611: esta obra será semelhante do dia do Pentecostes, assim como a chuva temporã foi dada no derramamento do Espírito Santo no início do Evangelho, para efetuar a germinação da preciosa semente. A chuva serôdia será dada em seu final para o amadurecimento da seara. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída. Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Oséias 6, verso 3. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará ensinador de justiça, e fará descer a chuva, a temporã e a serôdia. Joel 2, 23. E nos últimos dias acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos 2, 17 e 21. A obra do Evangelho não deve se encerrar com a menor manifestação do poder de Deus que assinalou o seu início. É uma obra maior, é um movimento do Espírito Santo maior do que aconteceu nos dias dos discípulos. E como resultado dessa obra, nós temos então o capítulo 7 do livro do Apocalipse. É como resultado da chuva serôdia, temos agora o selamento do povo de Deus que aceitou a seu chamado. Pois nos encontramos no capítulo 7, os 144 mil. E em consequência disso, nós temos também a grande multidão que agora foi chamada a se retirar de Babilônia e se encontra agora unida ao povo de Deus e esperando a vinda do Messias. Essa é a profecia que nos diz que o sexto selo vai se cumprir, mas antes será dada a chuva serôdia. O sexto selo será algo muito marcante na profecia. Ainda há de ocorrer o que nós vemos na profecia, mesmo na igreja. Aqui nós temos a de 1780, é uma profecia parcial, do qual ocorreu um ciclo de Mateus 24. Temos agora de novo o que vai acontecer no final dos tempos. Realmente, vamos ver e esperamos que isso realmente aconteça, que o Espírito Santo irá nos mostrar, através da palavra de Deus, que assim é coerente o ensino da profecia. Que Deus nos abençoe e até o próximo estudo, o nosso último estudo falando sobre o sétimo selo. Deus os abençoe mais uma vez. Amém.